tá legal, tá dando para escutar. Me deem algum sinal para mim saber se está tudo bem. Podemos começar. Bom dia, bom dia. Ótimo, queridos. Ótimo. Bom dia para todos, então. Bom dia, Yasmin. Bom dia para todos. Bom dia. Cristiele, Daniel, João Vitor, Júlia, Leonardo, Nicole, Yasmin. Bom dia para todos, queridos. Espero que vocês estejam bem, que vocês continuem focados no estudo de vocês. Enquanto as nossas aulas presenciais não recomeçam, nós vamos nos encontrar aqui nesse horário nas quartas-feiras, para a gente dar sequência para o nosso estudo e te subsidiando. Nós temos um roteiro, né, de estudo que o nosso livro nos dá, especialmente em termos de história é fácil, porque a gente segue temos uma sequência cronológica, passando então por cada civilização lá do mundo antigo, depois entrando no período medieval, no período moderno, enfim. Vocês têm um roteiro e eu vou procurar levar adiante aquilo que a gente já tinha começado nas primeiras semanas de aula. Nós já tínhamos estudado a pré-história e tínhamos conhecido as primeiras civilizações. Passamos pelas civilizações da Antiguidade Oriental. Então, vimos o Egito, as civilizações mesopotâmicas, fenícios, hebreus e outras civilizações que se desenvolveram na Antiguidade Oriental. Isso quer dizer um período que vai mais ou menos de uns 13.500 até uns 500 a.C. Mas é nessa época, mais ou menos, por volta de 500 a.C., que começam a florescer as civilizações da Antiguidade Ocidental, a gente diz, ou seja, as civilizações que vão influenciar profundamente a formação da civilização ocidental moderna. E aqui estou me referindo basicamente à civilização grega e à civilização romana. Aliás, elas vão se fundir de tal modo, os romanos vão absorver de tal modo os traços da civilização grega, que a gente pode falar de uma civilização greco-romana, que estaria, vamos dizer assim, na base, onde a gente encontraria as raízes, os fundamentos da civilização ocidental moderna. É importante a gente ficar atento para esse primeiro aspecto, ou seja, para o fato de que é nessas civilizações que a gente vai estudar agora que se encontram os fundamentos, as raízes da nossa civilização moderna. A origem das nossas ciências, de instituições tão preciosas para a nossa época, como a democracia, por exemplo, a origem dos nossos valores morais, estéticos, éticos, enfim, tudo que é mais significativo, relevante, tudo que é fundamento da nossa civilização, de alguma maneira, tem origem lá no mundo grego, ou no mundo greco-romano agora, né, como a gente está falando. Isso é fácil da gente perceber. Agora, por exemplo, tu acordou, tomou teu banho, fez tua refeição, organizou teu material, estamos estudando história, daqui a pouco vem as outras disciplinas, está estudando matemática, sim, mas ao estudar matemática está te remetendo a teoremas elaborados por Pitágoras, por Tales, por Euclides, ou seja, os gregos fundaram as ciências como a gente entende hoje. Sim, daqui a pouco tu está estudando a química, está estudando a estrutura da matéria, está vendo o átomo, mas a teoria atomista, essa ideia genial de que tudo que existe é formado por átomos que combinados originam todas as coisas da natureza. Essa ideia é formada por um grego chamado Demócrito, há 2.500 anos. Daqui a pouco tu está estudando, por exemplo, outras disciplinas. Estás agora passando também pela matemática, pela geometria plana, cujos fundamentos foram elaborados por Euclides, um grego. Ou está estudando trigonometria, cujos fundamentos foram elaborados por Hiparco, como a gente estuda até hoje, ou seja, um grego. Repara que ao longo do teu dia, tu vai te deparando, vamos dizer assim, com essa herança do mundo grego, mesmo sem que a gente perceba isso. Nesse momento, inclusive, em que a gente está aqui conversando, né, em algum lugar do mundo, alguém está arriscando a própria vida, defendendo princípios como a liberdade de pensamento, como a igualdade de direitos, que são fundamentos, vamos dizer assim, da nossa civilização moderna, mas que têm raízes lá no mundo greco-romano. Nossas instituições mais preciosas, passando pelos romanos, nós vamos ver a mesma coisa. Então, a gente vê, por exemplo, né, na contribuição dos romanos, mais significativa para o mundo moderno está, por exemplo, o direito, como a gente entende hoje. Mas não é só isso, né?
Daqui a pouco termina, eu te disse, a manhã de aula, enquanto, né, a refeição está sendo lá preparada, está assistindo, por exemplo, o noticiário, ele está falando das eleições que estão se aproximando, tá falando de política. Repara que o termo política vem de polis. A cidade-estado grega, os gregos são os inventores da política. Sim, existia poder antes deles, mas política no sentido em que a gente entende, ou seja, de homens comuns, simples mortais, decidindo sobre o seu destino em comunidade, é uma invenção dos gregos. Nós sabemos que antes disso existiam civilizações em que os governantes são encarados como deuses, ou representam os deuses aqui na Terra. Todo-poderosos, decidem sobre a vida de tudo e de todos, sem prestar conta dos seus atos. Isso não é exatamente política, né? Como a gente entende hoje. Política, como a gente entende hoje, ou seja, uma sociedade organizada, vamos dizer assim, através de leis e instituições, e em que os seus membros participam das decisões relativas à sua vida em comunidade. Isso é uma invenção dos gregos. Mas eu te disse, não para por aí, daqui a pouco o noticiário vai adiante, ali passa, por exemplo, pelo fato de que as Olimpíadas foram canceladas, ou foram suspensas, ou foram transferidas para um outro momento. Sim, nós estamos falando de Olimpíadas, e o termo Olimpíada, tu sabe muito bem, vem de Olimpo, os deuses gregos que eram homenageados em jogos que eles realizavam a cada 4 anos, como, de certo modo, agora, né, no mundo moderno, a gente resgata essa tradição, especialmente a partir do fim do século XIX. As Olimpíadas foram retomadas, vamos dizer assim, mas como uma herança também do mundo grego. Está te dando conta? E quando terminar desse noticiário e entrar, por exemplo, né, em outra parte da programação, estás assistindo uma telenovela, mas telenovela é teatro televisionado. E o teatro, não preciso te dizer, é uma invenção dos gregos, olha só. Quer dizer, está entranhado em nós e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa herança dessas civilizações. Por isso, eu quero te alertar, antes de mais nada, para o fato de que, nas abordagens que o Enem faz, a gente deve ficar atento especialmente para essa herança, né, deixada pelo mundo greco-romano, e como ele ainda influencia profundamente as instituições e a sociedade contemporânea. Mas outros vestibulares, né, e aí se inclui o vestibular da URGS, fazem abordagens que passam pelos momentos, pela história propriamente dessas civilizações. Elas não vão se referir só à herança, aquilo que essas civilizações produziram e que, de certo modo, assim, nos deixaram como legado e que nos influencia ainda hoje. Essa é uma abordagem muito própria do Enem. Nos outros vestibulares, a gente tem que conhecer a trajetória dessa civilização, das suas origens, passando pelo seu ponto de culminância, de apogeu, o período clássico, no caso da história da civilização grega, e depois o seu período de decadência. Aliás, vamos fazer assim, então. Vamos começar pela civilização grega, vamos repassar esses grandes momentos da história da Grécia e depois, então, quando essa civilização entra já em declínio, é absorvida pelos romanos. Nós vamos ver depois esse processo. E aí, então, a gente vê também a trajetória da civilização romana. Ao final, a gente faz uma espécie de retomada da herança cultural deixada por essas civilizações. Vamos fazer algumas referências mais importantes e, enfim, tu tens que conhecer ou dominar para lidar bem com as provas, tá bem? Vamos começar, eu te disse, vendo a trajetória da civilização grega, que a gente pode dividir em 4 grandes momentos. O período homérico, que é relatado através de lendas, como a Ilíada, a Odisseia, e nos remete, então, às origens dessa civilização. Depois nós temos o período arcaico, que é um período de transformações, de mudanças importantes, e é quando se dá o surgimento da polis, da cidade-estado. Os gregos nunca vão se estruturar num estado centralizado, num reino unificado, como aconteceu com as outras civilizações que nós estudamos. Eles vão sempre se organizar com base em cidades independentes, em cidades-estado. O que eles têm é uma mesma identidade cultural, mas nunca tiveram uma unidade política. De modo que o surgimento da polis, então, vai caracterizar agora a trajetória da civilização grega desse momento em diante. Então, estamos agora por volta de uns 700 a.C., no chamado período arcaico. Nós vamos ver em seguida as transformações que marcaram essa época e as principais polis gregas, Esparta e Atenas, que nós vamos comparar, porque essa é uma abordagem muito comum nas provas. Depois temos o terceiro momento, que é o período de esplendor, de apogeu da civilização grega, chamado período clássico, aí o século V a.C. Estamos por volta de 500, 400 a.C. Depois, um conflito que vai desgastando as cidades gregas, a Guerra do Peloponeso, leva à sua decadência, e aí entramos na última etapa, quando os gregos são dominados pelos macedônios, mas quando a cultura grega se propaga pelas regiões do Oriente, porque os gregos se unem a Alexandre, e nesse processo de conquista do Oriente, a cultura grega vai se espalhando e vai se misturando com elementos da cultura egípcia, da cultura persa, da cultura mesopotâmica, originando o que a gente chama de mundo helenístico. Então, essa última etapa a gente chama o período helenístico. 4 momentos, então: o período homérico,
o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Vamos lá para as origens, lá para o período homérico. Estamos por volta de uns 1200 a.C. Na verdade, os gregos descendem de povos indo-europeus, chamados povos arianos também, que vão migrando daquelas regiões mais ao norte, situadas entre a Índia e a Europa, por isso a gente diz indo-europeus, e vão migrando ao longo de séculos em direção a essas regiões mais ao sul. Vão avançando em direção àquela região ao norte da Índia, em direção ao Oriente Médio, em direção à região balcânica, em direção à Europa. Vamos pegar a região balcânica, né, que é onde vai florescer a civilização grega. Aliás, uma outra ressalva importante a gente tem que fazer aqui. Estou falando, por exemplo, da região balcânica, onde vai nascer essa civilização, mas quando a gente fala de mundo grego daqui para frente, nós estamos falando de um vasto espaço Perdão, queridos, eu acho que houve uma pequena interrupção aqui, mas, enfim, eu estava te falando que quando a gente se refere à civilização grega, ao mundo grego, nós estamos falando agora de um vasto espaço geográfico por onde a cultura grega foi se espalhando. Porque os gregos, ao avançar na região balcânica, ou melhor, os ancestrais dos gregos, ao avançarem na região balcânica, vão se deparar, lá nos primórdios, com uma civilização brilhante que florescia ao sul da Península Balcânica, na ilha de Creta, a civilização cretense. Escavações feitas na ilha de Creta mostram que ali floresceu uma brilhante civilização de comerciantes e de navegadores, um período que nos remete a uns 2000 a.C. Ali já tinham surgido cidades, escavações em faístos, em Cnossos, encontraram-se resquícios de palácios grandiosos que atestam que existe uma civilização brilhante que floresceu ali por volta de 2000, 1400 a.C. Sim, porque ela acaba sendo destruída pelos próprios antepassados dos gregos, que num primeiro momento absorvem os traços dessa civilização, e aí vão se voltando para o mar e para o comércio, mas depois destroem essa civilização. Esses povos indo-europeus que foram avançando na região balcânica são os aqueus, mais tarde avançam também os eólios, os jônios, e a última leva invasora que vai penetrar ali de maneira bem violenta, bem traumática, é a leva dos dórios. Mas os aqueus, eu te disse, a primeira leva indo-europeia que avança na região, absorve os traços da civilização cretense. E daí nasce uma civilização que teria sido, vamos dizer assim, uma civilização que está lá nas raízes da civilização grega, a civilização creto-micênica. A gente tem referência em lendas, por exemplo, que dizem que os antepassados dos gregos tinham que mandar para Creta anualmente tantos jovens para serem sacrificados por um monstro chamado Minotauro, que vivia num labirinto. Aí um herói grego, Teseu, é enviado junto com esses reféns para a ilha, consegue matar o Minotauro. Enfim, a lenda é sempre um jeito simbólico de falar das coisas, de modo que, interpretando a lenda, supõe-se que esses antepassados dos gregos, num primeiro momento, eram tributários, pagavam tributos, vamos dizer assim, para os cretenses, provavelmente ou subjugados ou vamos dizer assim, numa forte dependência e influência que sofriam dos cretenses. Mas os registros e as escavações arqueológicas levam a crer que por volta de 1400 a.C., os aqueus, depois de absorver os traços dessa civilização, destroem ela. Floresce, nesse momento, o que a gente chama de civilização creto-micênica. Micênica porque é a cidade mais importante fundada pelos aqueus ali na região, e isso significa mais ou menos uns 1600, 1500 a.C., era uma cidade chamada Micenas. Da civilização creto-micênica. Creto pela influência que receberam da civilização cretense. Micenas porque é a cidade mais importante que os aqueus fundaram ali na região. Mas eu te falei que as levas indo-europeias vão avançando gradativamente na região. E mais tarde, com a chegada dos dórios, eles destroem essa civilização creto-micênica. Ou seja, aí a Grécia regride, passa por um período que os historiadores, inclusive, chamam de Idade das Trevas na região balcânica. Porque tem um retrocesso e séculos depois é que a civilização vai renascendo ali. Fazendo uma analogia com o que vai acontecer depois, né, da queda do Império Romano, uma Idade das Trevas se inaugura nos primeiros séculos da Idade Média na Europa. Os historiadores, eles fazendo um paralelismo, dizem que com a chegada dos dórios, a região balcânica entra numa Idade das Trevas, para que séculos depois, então, a civilização comece a florescer de novo. Uma Idade das Trevas na região balcânica, um período de traumático. Os dórios, com armas de ferro superiores, derrotam e submetem pela violência essas populações que tentam resistir ao seu avanço. Sim,
Aí a gente já tem uma chamada primeira diáspora, uma primeira dispersão. Isso quer dizer que populações que foram fugindo desse avanço violento dos dórios se espalharam ali pelas ilhas, pelas regiões vizinhas da região balcânica, e assim a cultura grega já vai se espraiando, vai se espalhando para as regiões mais próximas. Sim, eu estava dizendo que quando a gente fala de civilização grega, não estamos falando agora só da região balcânica, mas desse espaço geográfico que vai sendo povoado, por onde os gregos vão instalando colônias, onde mais tarde surgem essas cidades. Num primeiro momento, essas ilhas ali no Mar Egeu, no Mar Jônio, ao redor da Península Balcânica, é legal, inclusive, tu observar no mapa, no nosso livro, né? Aparecem os mapas que vão acompanhando ali o texto do conteúdo, porque aí tu vai te situar melhor. Mas, mais tarde, os gregos vão fundar colônias ao redor de toda a bacia mediterrânea e também na orla do Mar Negro. E é por isso que eu estou te falando, que vamos considerar, então, o mundo grego, não só a região balcânica, mas todo esse espaço geográfico por onde eles espalharam sua cultura, ao fundarem cidades e colônias ao redor de toda a orla do Mediterrâneo e do Mar Negro. Olha bem, de todo o Mar Mediterrâneo, o que quer dizer isso? Eles fundam colônias ali no sul da Itália, no sul da França, no sul da Espanha de hoje, ali no litoral da Ásia Menor, que seria o litoral da Turquia de hoje, repara todas essas regiões próximas, até porque o Mediterrâneo é um mar facilmente navegável, de modo que rapidamente eles vão se espalhando pelas regiões vizinhas e fundando colônias. Nós estamos agora por volta de uns 1200, 1000 a.C., que é um período retratado nessas lendas, na Ilíada e na Odisseia. A Ilíada, o termo Ilíada vem de Ilion, é assim que os gregos se referiam à cidade de Troia. Então a Ilíada fala do cerco da cidade e depois de um longo tempo de cerco, de conflitos, de tomar a cidade. Ou seja, a Guerra de Troia, então, narra as aventuras dos gregos que vão resgatar Helena, a mais linda mulher da Grécia, sequestrada pelo príncipe troiano. Enfim, eles organizam uma expedição para resgatá-la. A lenda, então, descreve a expedição dos gregos e o longo cerco da cidade e as batalhas que eles travaram. A Odisseia fala das aventuras de um dos heróis dessa guerra, um cara chamado Ulisses, ou Odisseus em latim, que depois passa por 1000 aventuras e peripécias, né, tentando voltar para casa quando a guerra termina. Mas, enfim, o importante é a gente lembrar que na Ilíada e na Odisseia, embora seja, né, a linguagem típica dos mitos e das lendas, mas ali a gente tem um retrato da civilização grega nos seus primórdios, nas suas origens. É uma sociedade gentílica que é descrita nessas obras. Gentílica de genus, clã em grego, em latim. Isso significa que eles vivem ainda numa comunidade que não conhece propriedade privada, onde ainda não existem desigualdades, onde ainda não surgiram classes sociais propriamente. Um clã, um conjunto de famílias que segue a autoridade do mais velho, do patriarca, mas eles criam rebanhos conjuntamente, a terra também é explorada coletivamente, o que é produzido é partilhado entre as famílias do clã. Laços muito fortes, é verdade, já que são laços de parentesco, vinculam essas famílias, vinculam todos esses membros de um clã. Eles se sentem solidários, de modo que em situações de ameaça, eles estão sempre unidos, e para produzir isso também existe um esforço coletivo, já que as técnicas, os instrumentos, o nível das forças produtivas ainda era muito limitado, muito precário. Mas eu te falei que com a chegada dos dórios por de volta de 1200 a.C., a região entra na Idade do Ferro. Foi, né, utilizado para a produção de armamentos, mas também para a produção de instrumentos de trabalho, vai lentamente modificando a realidade econômica daquela região. Ao tornar, por exemplo, armamentos acessíveis a qualquer homem, porque antes existiam instrumentos de cobre acessíveis a alguns privilegiados, mas o ferro abundante na natureza, quando eles aprendem a fundir, isso permite a qualquer um ter armas. Mas não é só isso. A generalização também de instrumentos de metal, ou seja, o aperfeiçoamento de instrumentos, de ferramentas, vai aumentando gradativamente a capacidade de produzir. Eu estou te falando sobre isso porque ao final dessa época, ao final do período homérico, o avanço das forças produtivas, além de outros fatores, como a escassez de terras, mas vai levar a uma partilha da terra, ao surgimento da propriedade privada, e a partir daí aquela sociedade organizada em clãs vai lentamente se desagregando e vai se originando uma sociedade dividida agora em classes. Alguns, né, grandes proprietários, ou que ampliam suas propriedades, formam uma classe aristocrática, uma nobreza. Outros conseguem sobreviver, ainda como pequenos proprietários. Outros perdem suas terras e empobrecem. Alguns são escravizados pelas suas dívidas. Outros, perdendo suas terras, trabalham na terra de alguém para poder se sustentar. E outros, não tendo acesso à terra, vão se dedicando a outras atividades, como o comércio, como o artesanato. O fato é que vai nascendo lentamente uma sociedade. É verdade que, num primeiro momento, essas diferenciações não deviam ser muito acentuadas.
Mas com o tempo, essas diferenciações vão aumentando e vai se estruturando uma sociedade agora dividida em classes, como tu já percebeu. Aristocratas, pequenos proprietários, homens livres de condição pobre, mas sem terra, comerciantes, artesãos, escravos. Repara que agora temos uma sociedade dividida, estratificada, uma sociedade de classes propriamente. Estamos por volta de 800, 700 a.C., quando esse processo está se desenrolando. E é mais ou menos nessa época e nesse contexto que nasce a polis, a cidade-estado. Proprietários que se unem para se defender num momento de ameaça, constroem uma cidadela, ou seja, uma espécie de pequena fortaleza. Ali também acabam construindo, né, o templo da divindade, das divindades protetoras daquela comunidade. Vai nascendo, então, ali a polis, a cidade-estado, que tem essa estrutura, basicamente. A acrópole, a parte alta, cercada por uma muralha. Ali a população se refugia quando é atacada. Mas ali também tem os templos das divindades. Ali está a ágora, a praça central, onde se dá a vida social, vamos dizer assim, da comunidade, da sociedade. E ao redor estão, as aldeias e as terras que eles cultivam, para o sustento daquela comunidade. Ora, repara, querido, que nós temos agora uma realidade política que está nascendo, ou seja, a cidade-estado, em função dessas mudanças econômicas e sociais que a gente estava percebendo. E muitos gregos que empobreceram, perdendo suas terras ou estão ameaçados por suas dívidas, partem, migram e vão em busca de uma vida melhor. Então aqui a gente fala de uma segunda diáspora, uma segunda dispersão. E é nesse contexto, eu disse que eles começam a espalhar colônias para essas regiões mais distantes, como, por exemplo, no sul da Itália, ou que é hoje o sul da França e da Espanha, ou para essas regiões, eu disse, da Jônia, da Ásia Menor, eu disse, litoral da Turquia de hoje, norte da África, norte do Egito, vão espalhando colônias, eu disse, por toda a orla do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Nessa época, tipo 700 a.C., estamos agora no período arcaico, surgiram mais de 300 póleis gregas, mais de 300 cidades gregas, na Grécia propriamente, mas também nessas regiões que eles vão povoando, que eles vão colonizando. Só que todas essas cidades eram muito parecidas com esses dois modelos que foram citados agora há pouco, Atenas e Esparta. Esparta é a típica cidade grega interiorana, que se mantém mais isolada, quase sem contatos externos, inclusive é avessa a influências externas, consta que periodicamente eles expulsam os forasteiros da cidade. Uma cidade de mentalidade mais conservadora, então, nunca passou por mudanças nas suas instituições, nasceu como um regime aristocrático, controlado por uma nobreza guerreira, e terminou a sua história da mesma maneira. Então, uma cidade interiorana, com uma economia simples, agrária, em princípio, e de subsistência. O espartano, inclusive, vai se mostrar bem avesso, vamos dizer assim, a luxos e confortos, porque é uma sociedade cujo traço fundamental é o militarismo. Desde que nasce até a velhice, a vida do espartano é condicionada pela atividade guerreira. A sociedade espartana está dividida basicamente assim, tem uma camada de servos. Eles não são exatamente escravos, porque eles não podem ser comprados e vendidos, eles pertencem ao Estado espartano. São os ilotas. Quando um guerreiro espartano chega à idade adulta, tem autorização para casar, os casamentos também são programados num processo de eugenia, de purificação racial, mas ele tem autorização para casar, recebe do Estado um lote de terra e ali já estão os ilotas que trabalham para sustentá-lo. Sim, porque o espartano se dedica exclusivamente à vida guerreira. A gente tem uma camada ainda intermediária, os periecos, que são homens livres, mas sem cidadania. Se dedicam, então, né, à atividade agrícola, ao artesanato muito rudimentar que existe em Esparta. Mas eles não têm plenos direitos, eles não são cidadãos, eles não votam na Assembleia, nem podem ocupar os cargos. Só os esparciatas, ou seja, os guerreiros espartanos, descendentes dos dórios, é que têm o direito de participar das assembleias, de votar, e que se dedicam, te disse, integralmente à vida guerreira. Quando nascem, eles são avaliados pelos éforos, pelos magistrados, e se mostra uma criança robusta e saudável que pode se tornar um bom guerreiro, então vai poder viver. Vai ser criado, sim, senão eles eliminam a criança ao nascimento. O infanticídio é uma prática relativamente comum, não só em Esparta, mas em outras sociedades do mundo antigo. Mas vamos supor que o nosso espartaninho nasceu robusto e saudável, vai viver até os 7 anos educado, criado pela mãe. A partir daí, junto com as outras crianças, passa a ser educado pelo Estado, preparado para a vida guerreira. Não só os meninos que vão sendo preparados, né, através de exercícios, de provas, para a vida como guerreiros. As meninas também precisam se manter fortes e saudáveis para gerar guerreiros fortes e saudáveis, os futuros guerreiros de Esparta. Submetem essas crianças a toda uma série de rigores, de exigências e, periodicamente, de provas pelas quais eles vão passando, até que aos 18 anos, eu disse, finalmente, ele
passa por uma prova definitiva e se transforma num guerreiro que participa das campanhas, que vive agora em caserna com os outros guerreiros. Aos 30 anos, recebe autorização para casar, em casamentos programados também pelo Estado espartano. E aos 60 anos, se conseguir chegar lá, é que ele pode, então, se afastar da vida guerreira. E se destacou, né, durante a sua vida como guerreiro de Esparta, quem sabe pode ocupar um cargo, ser escolhido por uma magistratura ou alguma coisa assim. Mas tu reparou que praticamente da infância, de até a velhice, a vida do espartano é condicionada pela atividade guerreira. Os periecos, repito, né, formam uma outra parcela que, embora não sejam escravos ou servos, não têm direitos, e a maioria da população são os ilotas. Eles precisam, inclusive, periodicamente, passar por massacres para que a população ilota não crescesse em demasia, a ponto de ameaçar aquela minoria espartana. Em Esparta nós temos 2 reis, ou seja, uma diarquia, mas são os 5 éforos, os 5 magistrados, né, que de fato têm poder, eles podem inclusive destituir os reis. As leis são elaboradas por um conselho de anciãos, que representam as famílias espartanas mais importantes, a gerúsia, e as decisões são tomadas na Assembleia Guerreira, da qual participa todo espartano em idade adulta, podendo votar, mas não existe exatamente debate e discussão numa Assembleia, como a gente vai ver lá em Atenas, por exemplo, origem da democracia. E em Esparta, né, a Gerúsia propõe as leis e a Assembleia Guerreira aprova ou reprova. Ou seja, se tu vota a favor, tu levanta a mão, né, ou seja, favorável, se não, se tu não faz movimento algum, o fato é que se resume as decisões a aprovar ou reprovar aquilo que o Conselho de Anciãos, aquilo que a Gerúsia propõe. A tradição lendária diz que as leis de Esparta foram elaboradas por um sujeito chamado Licurgo. É uma lenda, né? Mas a lenda diz que Licurgo transmite as leis transmite as leis dos deuses, né, para os homens e afirma que agora ele precisa partir e viajar e que até ele regressar as leis não podem ser modificadas. Essa é uma determinação dos deuses. Como ele nunca voltou, diz a lenda, as leis em Esparta nunca mudaram. Um jeito, né, simbólico, metafórico, lendário, típico da linguagem dos mitos para explicar por que as leis não mudavam e por que esse conservadorismo, né, tão arraigado na mentalidade dos espartanos. Talvez até porque mantiveram aquelas populações debaixo, né, de um regime de violência e de terror, eles tiveram que permanecer permanentemente mobilizados para a guerra. Isso, de certo modo, explica um pouco desse conservadorismo espartano e, vamos dizer assim, do fato de que o militarismo é o elemento fundamental, né, da trajetória de vida do espartano. Eles vivem mobilizados como guerreiros numa sociedade que está sempre em pé de revolta, vamos dizer assim. Para não falar no fato de que as cidades gregas também travam uma rivalidade constante, e como a guerra é algo ritualístico, ou seja, tudo se resolve no campo de batalha, seja a disputa, né, por um pedaço de terra, desse pelo acesso a uma fonte de água, seja desse a disputa por um rebanho, enfim, tudo se resolve no campo de batalha, porque ali os homens mostram o seu valor como guerreiros. Isso é muito típico das sociedades do mundo antigo, né? Mas na Grécia dá para perceber claramente como a guerra, vamos dizer assim, como o belicismo, está entranhado na cultura deles a ponto, vamos dizer assim, de um homem livre numa cidade grega só ser cidadão na medida em que ele é capaz de pegar em armas e lutar ao lado dos outros cidadãos nas guerras que a sua cidade trava com outras guerras, né? ou enfim, nos próprios conflitos, como a gente está vendo aqui, que muitas vezes vão envolver também os gregos, eu disse, com outras populações ou com outros povos, como a gente vai ver daqui a pouco, quando eles enfrentam um grande império persa, que tenta desse agora expandir seu domínio e absorver a região balcânica. Mas, enfim, estou te falando de que a guerra é um elemento fundamental, né, na cultura dos povos antigos. Aliás, ela ainda está aí hoje, enfim, afligindo a vida de milhões, centenas de milhões de seres humanos. Mas, enfim, a linha de justiça ela é mais que um momento em que se trava um conflito. É algo que está entranhado na cultura, no dia a dia, no cotidiano, na mentalidade, nos valores fundamentais dessa civilização. O que eu quero dizer com isso é que a guerra também não é algo assim estranho às outras cidades gregas. O fato é que em Esparta, eu disse, o militarismo é um traço essencial. Mas em Atenas também, um homem livre, cidadão, é aquele capaz de empunhar em armas e lutar ao lado, vamos dizer assim, né, dos outros guerreiros da sua cidade. Só que, no caso de Atenas, a própria educação das crianças já era bem mais elaborada, vamos dizer assim, ela passava também pelo aprendizado da escrita, eles aprendiam cânticos, a tocar um instrumento musical, ou seja, era um processo mais integral de educação, como a gente entende hoje, que se voltava não só para a preparação física, como era típica da formação espartana, mas também para o desenvolvimento da capacidade intelectual, assim, das outras capacidades do indivíduo. Então, algo mais próximo daquilo que a gente chama de educação hoje,
na medida em que a gente entende a educação como desenvolvimento integral, vamos dizer assim, de uma pessoa. Mas agora nós já estamos nos referindo a Atenas, a outra cidade modelo. Sim, eu estou dizendo cidade modelo porque, embora fossem mais de 300 cidades-estado, né, surgidas nessa época, todas elas eram muito parecidas com esses dois modelos que nós estamos analisando. Todas elas eram muito semelhantes na sua estrutura e no seu desenvolvimento ao modelo espartano ou ao esse outro modelo que a gente vai descrever agora, que é o modelo ateniense, e que vai passar por mudanças, que vai passar por transformações, que vai, inclusive, ou que vão levar a cidade a um regime democrático, essa herança que nos influencia ainda hoje. Mas Atenas é quase que a antítese de Esparta, né? Uma cidade mais próxima do litoral. É uma cidade que logo, logo se abriu para o comércio. Isso significa que uma camada de comerciantes e artesãos foi emergindo, prosperando e enriquecendo dentro da cidade. Passa a pressionar no sentido de ter direitos, no sentido de poder votar, participar da Assembleia, ocupar os cargos e assim por diante. Então, é uma cidade, em primeiro lugar, vamos dizer assim, geograficamente situada numa condição bem diferente de Esparta. Porque essa posição, vamos dizer assim, mais próxima do litoral e essa abertura maior para o comércio vai colocar, por exemplo, os atenienses em contato mais intenso com outros povos, com outras culturas e com outras cidades gregas. O que torna, então, Atenas uma cidade mais aberta a influências, mais progressista, uma cidade que vai ver também intenso desenvolvimento artístico e intelectual, com a sua prosperidade econômica. Quando a gente chegar ali por volta de 500 a.C., Atenas se transforma no centro do mundo helênico e, de certo modo, na Big Apple do mar Mediterrâneo, ou seja, para lá fluem artistas, mercadores, artesãos, sábios de todo mundo daquela época. A cidade vai viver, então, um período de esplendor, especialmente quando liderar a vitória dos gregos contra os persas, como a gente vai ver em seguida ao entrar no período clássico. Mas vamos voltar a Atenas, até porque, num primeiro momento, ela era muito parecida com a Esparta e as outras cidades gregas. Governada por um rei, um Basileus, assessorado por um conselho de nobres, o Areópago, do qual saíam os magistrados com funções executivas, ou seja, contes, que se ocupavam, então, da arrecadação de impostos, do abastecimento de água, da construção ou da defesa da muralha e assim por diante. E tínhamos a Assembleia, a Eclésia, da qual participam os cidadãos. Só que, num primeiro momento, em Atenas, também cidadãos eram só os aristocratas. Em Atenas, eles são chamados de eupátridas, próximos do pater. Provavelmente, quando se deu essa partilha, essa divisão da terra, o patriarca, que distribuiu as terras entre as várias famílias do clã, deve ter privilegiado seus filhos e parentes mais próximos. Daí o termo eupátrida, próximo do pater, ser equivalente a ser sinônimo a nobre, a aristocrata em Atenas. Mas nós temos, então, ali a camada dos eupátridas, ou seja, os nobres, os aristas, uma camada de pequenos proprietários, os geomores. Nós temos também aqueles que se dedicaram ao comércio artesanato, os demiurgos, e esse ateniense de condição bem pobre, que não tem terra, não tem eira nem beira, o tétis, como a gente diz. Então, repara que também tem uma sociedade, então, que agora vai se dividindo em classes, a desagregação daquela sociedade comunal, daquela sociedade gentílica que existia antes. Mas, eu disse, Atenas, na medida em que se abre para o comércio e na medida em que essa camada de comerciantes e artesão vai prosperando dentro da cidade, ela vai passar por mudanças nas suas instituições. Esses novos segmentos sociais que vão prosperando, crescendo dentro da cidade, eles de alguma maneira passam a pressionar, reivindicar o direito de participar das decisões. Então, no caso de Atenas, tem um processo que conduz a cidade gradativamente para a democracia. A pressão desses novos segmentos, por exemplo, fez com que em Atenas surgissem leis escritas por volta já de 620 a.C. Elas teriam sido elaboradas por um sujeito chamado Drácon. Ele seria o primeiro legislador de Atenas. Seriam leis muito rígidas, muito rigorosas, muito severas, tanto que a gente ainda usa o termo draconiano para alguma coisa muito severa e muito rigorosa. Mas o fato é que elas não acabavam totalmente com os privilégios, né, dentro daquela sociedade, e isso significa, então, que tensões e conflitos continuaram acontecendo e levaram, então, por volta de 590 a.C., a ascensão de Solon, que foi encarregado de promover reformas na cidade, de modo a aliviar essa tensão que ia conduzindo a cidade para uma espécie de guerra civil. E foi Solon que estabeleceu como critério para a participação política em Atenas a riqueza. Ele divide a população em 4 faixas de renda, em 4 categorias de acordo com a riqueza.
Quanto mais rico, mais próspero, mais cargos importantes o indivíduo pode exercer, pode ocupar agora em Atenas. A gente chama isso de uma plutocracia. Mas atenção, porque outras reformas importantes de Solon, e algumas inclusive aparecem, como a gente teve recentemente no Enem, referência a Solon, por exemplo, na medida em que foi ele que aboliu a escravidão por dívidas. Sim, a escravidão por dívidas era uma ameaça que pairava o tempo todo sobre essas camadas pobres da população. Uma safra ruim perdeu, né, por exemplo, a colheita do trigo, aquela família está passando fome, sim, porque eu quero te dizer que como é que alguém se endividava naquele mundo antigo, normalmente numa situação como essa. Uma praga, uma estiagem prolongada, ou seja, a lavoura destruída, a família está passando fome, necessidade. Aí o indivíduo se endivida tomando trigo emprestado para alimentar a família e poder sobreviver naquele período de escassez, de penúria. Mas imagina que se no ano seguinte a situação se repete e ele não consegue devolver o trigo que tomou emprestado, ele vai perder sua terra. E não tendo mais terra para pagar, vamos dizer assim, as suas dívidas, ele vai pagar com o corpo, ou seja, a escravidão por dívidas. De modo que isso era um problema e gerava uma tensão permanente naquela sociedade. Isso vai acontecer também depois na trajetória da civilização romana. Mas agora, aqui no mundo grego, são as reformas de Solon que põem fim à escravidão por dívidas. As reformas estabelecem que daí para frente, aqueles que são devedores e não conseguem saldar suas dívidas podem passar por uma série de punições, mas não podem ser mais escravizados pelo seu credor. O que foi um passo importantíssimo para aliviar as tensões dentro daquela sociedade. Mas não o suficiente para, vamos dizer assim, apaziguar a reivindicação ou para cessar a reivindicação dos segmentos que queriam participar politicamente. E as reformas de Solon, de alguma maneira, também aliviaram esse problema, na medida em que deram agora para aqueles que prosperam e enriquecem o direito de também participar dos cargos que antes eram reservados só aos nobres, só aos aristocratas. De qualquer jeito, a tensão na cidade disso vai ainda desembocar nas reformas de Clístenes, por volta de 505, porque com as reformas de Solon, setores aristocráticos ficaram mais conservadores, ficaram bem desagradados e reagiram. A cidade entrou disso num período de turbulência. É nesse contexto que sobiam ao poder os tiranos. Tirano significa alguém que chega ao poder na marra, nesse mundo grego que a gente está vendo. Mas que não necessariamente é um opressor. Às vezes conta com amplo respaldo, por exemplo, dos setores populares para promover reformas que, de alguma maneira, vamos dizer assim, arranquem dos aristocratas o monopólio do poder. Solon tinha realizado, inclusive, uma pequena reforma agrária em Atenas, mas é agora com Clístenes que essas reformas se aprofundam. Porque, por volta de 510 a.C., Clístenes, sim, os tiranos, chegam ao poder normalmente apoiados pelas camadas populares. Às vezes, apoiados pelos aristocratas, tentam anular, vamos dizer assim, desfazer aquelas reformas, aquelas mudanças que vinham acontecendo, que de alguma maneira beneficiavam as camadas não aristocráticas, arrancando o monopólio do poder dessa nobreza que antes ocupava todos os cargos. O fato é que a reação desses setores gerou um período de turbulência dentro da cidade, quando os tiranos subiam ao poder. Pisístrato foi um dos primeiros tiranos a subir ao poder em Atenas e aprofundou as reformas de Solon. Só que, lógico, contrariando os interesses dos aristocratas, que por isso mesmo, quando conseguem derrubá-lo, colocam um outro tirano no poder, chamado Iságoras, que tenta restaurar os privilégios da aristocracia. E assim, a cidade fica num período de forte tensão, que culmina, então, com a ascensão de Clístenes. E Clístenes é que promove as reformas que agora implantam a democracia em Atenas. Que reformas são essas? Ele estabelece como critério para participar da Assembleia e votar, para ser sorteado por conselho. Sim, o conselho vai ser formado agora não só por aristocratas, mas por cidadãos sorteados. E os próprios tribunais também vão ser agora formados, os jurados vão ser escolhidos por sorteio. Mas ele, para poder agora estabelecer esse regime, ele faz o seguinte: divide a população, divide a cidade em 10 distritos, 10 bairros, 10 zonas, 10 demos. Daí o termo democracia. E de cada demos, de cada bairro, de cada distrito, de cada zona, vamos dizer assim, eram sorteados 50 representantes, eram 10 distritos, 10 demos, 50 representantes, formam um conselho de 500 membros que elabora as leis da cidade, a bulé, ou o conselho dos 500. Repare então agora que o conselho que elabora as leis, a assembleia, os tribunais, são preenchidos por sorteio e deles podem participar quaisquer atenienses, desde que, repito, sejam homens livres, nascidos em Atenas e com antepassados atenienses. É isso que a gente chama de democracia.
Antes da gente avançar na próxima etapa da história, né, que agora entra na sua fase de esplendor, deixa eu te lembrar que a gente poder comparar essa democracia que está nascendo em Atenas há uns 2.500 anos com a democracia moderna é uma outra tarefa, outro desafio importante, porque é uma outra abordagem comum em provas como a do Enem, por exemplo. Aliás, não só essa abordagem, né, que compara a democracia nesses dois momentos, a democracia moderna, que se inspirou na democracia grega, e as diferenças que existem na democracia nesses dois contextos, é uma abordagem que também vem aparecendo nos outros vestibulares, nos vestibulares convencionais. E que diferenças seriam essas? O que diferencia a nossa democracia moderna dessa experiência democrática que os gregos estão vivendo lá há 2.500 anos? Ora, em primeiro lugar, vamos lembrar que aquela democracia ateniense era extremamente limitada, restrita. Homem livre, nascido em Atenas, com antepassados atenienses, isso não passava de 10% da população da cidade. Sim, porque se nós considerarmos que as mulheres estão excluídas, obviamente, naquele contexto de uma sociedade autoritária e machista. Sim, no mundo grego, de certo modo, né, no mundo antigo, a mulher agora, uma propriedade do homem, está numa situação de submissão. Se bem que aqui um cuidado. Por exemplo, uma abordagem que já apareceu várias vezes na prova da URGS. Em qual das duas cidades, Esparta ou Atenas, a condição da mulher era melhor? A gente pode imaginar que fosse em Atenas, né? Ao falar de militarismo lá em Esparta, isso pode levar alguém a associar esse militarismo com machismo. Não, pelo contrário. Não existindo propriedade privada propriamente em Esparta, já que a terra e tudo pertencia ao Estado, a mulher não era uma propriedade do homem e do marido. Pelo contrário, era também, vamos dizer assim, alguém a serviço do Estado espartano, cuja tarefa era gerar filhos fortes e saudáveis, que vão ser os futuros guerreiros de Esparta e assim por diante. A mulher em Esparta desfruta de certo prestígio e de mais liberdade do que em Atenas, onde ela vive enclausurada e é uma propriedade do homem. De qualquer jeito, é uma característica predominante no mundo, né, antigo, essa condição já de submissão da mulher. A sociedade patriarcal que foi se impondo, nessa passagem do Neolítico para a civilização propriamente, uma sociedade assim, que o homem vai impondo seu domínio sobre a mulher. De qualquer jeito, isso era só para te lembrar que, obviamente, em Atenas, nessa democracia que está se instalando, as mulheres não têm participação. Os escravos, maioria da população, nessa altura, no período, né, que a gente está vendo, a população escrava já representa 3/4, às vezes, 4 quilos, ou seja, quase 80% da população de uma cidade como Atenas é formada por escravos. Para te ter uma ideia, por volta de 500 a.C., Atenas tem uma população de uns 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. Quase 400 mil são escravos. E ainda existe um percentual bem significativo, até porque a cidade atraiu muitos mercadores, muitas pessoas que vieram de outros lugares, mas existe ainda um percentual da população formado por metecos, quer dizer, por forasteiros ou descendentes de forasteiros. Isso quer dizer que eles nasceram em Atenas, mas não têm antepassados atenienses. Eles nunca foram cidadãos em Atenas. Cuidado até para não cair em armadilhas, né? A questão, por exemplo, coloca assim, Clístenes promove reformas que ampliam a participação política em Atenas. Aí vem a armadilha. Isso permitiu que os metecos participassem dos cargos. Não. Os metecos nunca, eu disse nunca, never, nunca foram cidadãos em Atenas. Mesmo aqueles que eram abastados, ricos, cultos, instruídos, nunca foram cidadãos em Atenas. Porque para ser cidadão, tinha que ser homem livre, nascido em Atenas, com antepassados atenienses. De modo que essa camada numerosa, né, de forasteiros e de descendentes de forasteiros que viviam na cidade nunca conquistaram direitos. Ora, para ser então cidadão tinha que ser homem livre, nascido em Atenas com antepassados atenienses. Isso exclui escravos, mulheres, os menores de idade, obviamente, os forasteiros, os metecos. Ora, isso reduzia a participação política a 10% da população da cidade. Alguém pode dizer, e isso é que se chama de democracia? Ora, querido, pode ser que para os nossos padrões modernos, em que nós temos, por exemplo, num país como o nosso, um sufrágio universal que não coloca qualquer restrição. No nosso país, até analfabetos. Olha a única exigência que uma pessoa, vamos dizer assim, precisa cumprir para poder votar num país como o nosso, para poder exercer sua cidadania. Basta ter 16 anos completos e se alistar como eleitor. Ou a partir dos 18 anos, nem é uma escolha, né? Ou seja, tem que se alistar como eleitor, tem que tirar um título eleitoral e o voto é obrigatório. Mas a única exigência, eu disse, é a idade. Repara que no nosso país, independente da riqueza que a pessoa possui, uma pessoa rica é abastada, uma pessoa que vive numa situação de indigência,
uma pessoa rica e próspera, ou uma pessoa que está vivendo uma situação, por exemplo, que está desempregada, uma pessoa que tem pós-doutorado feito, né, num país europeu, ou uma pessoa analfabeta, todas as pessoas, isso não deixa de ser extraordinário. O fato de que, pelo menos, né, há 4 anos, na sociedade tão profundamente desigual como a nossa, num determinado momento, todas as pessoas são despojadas de qualquer coisa que possa diferenciá-las na sua condição econômica, no seu nível cultural, ou a sua origem, ou seja lá o que for, e todas elas são colocadas em pé de exata igualdade, porque todas elas têm direito ao mesmo voto, que vai decidir sobre o seu destino, sobre aqueles que vão nos governar e, por sua vez, decidir sobre o nosso destino, a nossa vida em comunidade. Então não deixa de ser algo extraordinário. O que eu quero dizer é que naquele mundo antigo, mesmo que a gente esteja percebendo, né, a limitação enorme que existe na democracia ateniense, mas aquilo era algo extraordinariamente avançado para o mundo de 2.500 anos atrás. Imagina naquele mundo em que os governantes eram encarados como deuses ou representavam os deuses aqui na Terra, o que representava essa experiência ateniense ou grega, porque isso se espalha para outras cidades, de homens comuns que, em pé de igualdade e com base na força da palavra e do argumento, discutem e decidem, através do voto, o que é melhor para a sua vida em comum. Cara, isso era algo extraordinariamente pensado para os padrões do mundo antigo. Mas nós temos aí já uma diferença marcante, né? Uma participação muito restrita, vamos dizer assim, lá em Atenas, essa democracia tão abrangente, que não quer colocar tudo isso restrição nenhuma no caso da democracia moderna. Verdade que hoje tem outros instrumentos, mecanismos e condições que poderiam fazer alguns questionar a nossa democracia, né? Os meios de comunicação de massa e a sua capacidade de manipular a opinião pública. Cara, a gente teve agora nas últimas eleições um dado completamente novo, ou seja, fake news em larga escala foram divulgadas propositalmente para induzir as pessoas a votar nesse ou naquele candidato. Enfim, nossa democracia vai se colocando também, né, frente a novos desafios que a nossa época e as suas transformações tecnológicas e econômicas e culturais se vão trazendo. Mas fizemos esse primeiro paralelismo, essa primeira comparação. Que outras diferenças? A nossa democracia é super abrangente, irrestrita, sufrágio universal e aquela democracia tão limitada. Mas que outras diferenças marcam esses dois momentos, esses dois contextos da democracia? Os cargos lá em Atenas eram preenchidos por sorteio, de modo que qualquer um podia ser sorteado. No nosso caso, os cargos são preenchidos por eleição ou por nomeação. Outra diferença importante é que naquela época os cargos eram exercidos por puro civismo. Uma pessoa não era remunerada. Já os nossos políticos são políticos profissionais. No caso do nosso país, eu diria, inclusive, absurdamente bem remunerados comparado, disse, né, a vida e as condições de existência do resto da população. Então, temos limitado a democracia antiga e restrita, disse a nossa aqui, cargos preenchidos por sorteio naquela época, preenchidos por eleição, sem remuneração naquele contexto, e profissionais remunerados são os políticos de hoje. E uma quarta diferença fundamental, aquela democracia era uma democracia direta. O que quer dizer isso? Todos os cidadãos com direitos podem participar. Normalmente a cidade reúne uma vez ou 2 vezes por semana na Ágora. Os cidadãos, ali são colocadas as propostas e depois de uso da palavra e do argumento, eles decidem no voto da cidade. Então a gente diz democracia direta, participativa, a gente diz também. Já a nossa democracia moderna é uma democracia representativa. Isso quer dizer que a gente elege representantes e eles governam em nosso nome. Depois de eleitos, eles têm plenos poderes para decidir sobre a nossa vida em comunidade. E, tirando alguns raros mecanismos, né, que podem destituí-los, de maneira geral, o que a gente pode fazer, desapontado, desagradado, lesado por eles, é, daqui a 4 anos, escolher um outro governante para cumprir o mesmo papel. Mas, enfim, uma democracia direta, participativa e uma democracia representativa nos dias de hoje. São, então, 2 contextos, né, diferentes e, por isso, também evidenciar com essas diferenças que a gente está percebendo. Mas vamos, antes de se relembrar, é a partir das reformas de Clístenes. Nós estamos aí por uns 500 a.C., quando Atenas, então, atinge o regime democrático. Só que agora nós estamos entrando em um período de esplendor, de apogeu da civilização grega, que vai ser marcado pela vitória contra os persas e depois, na segunda metade desse século, um conflito que vai desgastar as cidades gregas. Mas nós vamos fazer o seguinte, porque eu sei que é complicado. O profetismo sai falando sem parar.
E hoje nós não temos nem o recurso do quadro ali, que eventualmente o professor usa para rabiscar alguma coisa, te dar tempo para te recompor, descansar um pouquinho o teu ouvidinho. Mas enfim, querido, eu estou aqui contando com a ideia de que esse encontro é um encontro para mim te falar mesmo, né? E te estimular, te instigar, vamos dizer assim, a conhecer melhor essa civilização. O primeiro passo é fazer uma leitura atenta do nosso livro-texto, né? Do capítulo que está reservado para a civilização grega, tentar resolver as questões, conferir as respostas, aparecendo dúvidas, já separar para o prof no devido momento poder te ajudar e te orientar. Mas, enfim, o nosso desafio hoje será mais eu te empolgar um pouco através dessa exposição ao estudo, ao conhecimento e, de certo modo, também, de maneira pragmática, a gente mostrando o que tende a ser cobrado de ti nas provas. Nós já passamos agora, por exemplo, por 2 ou 3 pontos que eu chamei a atenção. São abordagens muito frequentes no Enem e, no caso aí da comparação que a gente estava fazendo entre Esparta e Atenas, uma abordagem bem comum nas provas de vestibular convencionais, isso vale para UFRGS. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 2 minutinhos para te recompor, para te, enfim, precisa tomar água, ir ao banheiro, organizar teu material. Tens, eu te disse agora, 4, 5 minutinhos para te recompor. Profetir também, vai tomar seu cafezinho, te aliviar um pouquinho o ouvido e volta em seguida para completar. Agora a gente vai conversar sobre o período clássico e o período helenístico para fechar aqui essa nossa aproximação da civilização grega de hoje, tá bem? Primórdios dessa civilização, o período homérico. Período homérico porque essas lendas, a Ilíada, a Odisseia, que retratam lá os primórdios da civilização grega, teriam sido escritas, essas obras, por um sujeito chamado Homero. Hoje sabemos que, na verdade, uma tradição oral passava essas lendas, né, de geração para geração, mas elas teriam sido compiladas, vamos dizer assim, num grande poema por um sujeito chamado Homero, por volta de uns 1200, 1100 a.C. Por isso, se a gente faz referência a esse período como um período homérico, esse período lendário, então, que fala dos primórdios da civilização grega. Depois passamos pelo período arcaico, vimos que aí a sociedade gentílica, a sociedade comunal vai se desagregando e vai nascendo uma sociedade estruturada em classes. E vimos que foi nesse contexto que surgiu a polis, a cidade-estado. Mas foi também nesse contexto que os gregos espalharam colônias por toda a orla do Mediterrâneo e do Mar Negro, espalhando sua cultura com essas colônias. Vimos em seguida a comparação entre Esparta e Atenas, os dois modelos de cidade-estado desse na Grécia. É importante, reparem, eu aqui inclusive citei as instituições, as classes sociais, porque uma prova mais detalhista, vamos dizer assim, que entra, né, na minúcia, como eventualmente faz a prova da URGS, pode chegar inclusive a elaborar questões usando os termos como a gente usou hoje. Ou seja, em Esparta, né, a Gerúsia, o Conselho de Anciãos, em Lota, são os servos do Estado espartano. Enfim, eles podem eventualmente, inclusive, usar os termos em grego, como a gente estava vendo agora. Por isso é legal tu organizar teu resumo, fazer uma leitura atenta. No teu livro, todas essas informações estão organizadas no texto. Reorganiza o teu resumo, como a gente costuma fazer no quadro, para reter as ideias e os conceitos, as informações, os termos mais importantes e memorizando, te habituando, te acostumando com eles. Tá bem? Mas agora, nós chegamos no período de esplendor dessa civilização, no período de apogeu, período clássico, estamos por volta de 500 a.C. É nesse momento que Atenas vai viver seu momento de maior brilho. Eu te disse, ela se transforma na escola da Hélade, no centro do mundo helênico, e para lá fluem mercadores, artistas, sábios de todo mundo daquela época. É a época em que a cidade vai viver, por exemplo, seu momento de maior brilho no campo da arte, no campo... É nesse momento, por exemplo, que vivem filósofos como Sócrates, que seria, né, o inaugurador da filosofia, como a gente entende hoje, ou seu discípulo Platão, logo em seguida. É nessa época também que foi construído o Partenon, um templo símbolo da cultura grega, da civilização grega, ainda hoje, né, lá em Atenas. Hoje as ruínas estão ali sendo restauradas com recursos da Unesco, é patrimônio de toda a humanidade. Fica atento, né, porque o Enem, por exemplo, trabalha muito com os símbolos. Então, o Partenon é o símbolo da civilização grega. Quer dizer, ao olhar para aquele templo, isso me remete à civilização grega. Símbolo é alguma coisa que está no lugar de algo, né, substituindo algo. Então, o Coliseu é um símbolo da civilização romana. O Palácio de Versalhes é um símbolo do poder dos reis absolutistas na França da Idade Moderna. Enfim, assim como o Partenon, o templo na Acrópole em Atenas, é o símbolo da civilização grega, foi construído nessa época. A gente diz o século de Péricles, é o magistrado que governou a cidade nesse período de esplendor, de apogeu, e é quando a cidade atinge o regime democrático, como a gente acabou de ver. Mas essa época também é marcada por dois grandes conflitos. As guerras
greco-pérsicas, ou seja, as guerras médicas, a gente diz também, o conflito das cidades gregas com o Império Persa. E depois a Guerra do Peloponeso, o conflito entre as cidades gregas que vai desgastá-las. Na primeira metade do século, nós temos o enfrentamento das cidades gregas com os persas. O Império Persa tinha se formado ali no Oriente, por volta de 500 a.C., vai avançando em direção à Ásia Menor, e tenta submeter as colônias que os gregos haviam fundado ali. Hoje é o litoral da Turquia. Aquelas cidades onde viveram os primeiros filósofos, por exemplo, como Tales, cidade de Mileto, Mitilene, Éfeso. Ao tentar submeter aquelas colônias, as cidades gregas reagem. As colônias gregas não aceitam pagar tributos para os persas. Começam, então, os persas arrasam essas colônias, escravizam a população, e como elas tiveram o apoio das suas metrópoles, quer dizer, das cidades gregas, o Império Persa avança agora em direção à região balcânica. A primeira tentativa dos persas desembarcarem na região balcânica foi um fiasco total, é a Batalha de Maratona, que já ouviu falar. Eles são derrotados no próprio desembarque. Uma década depois dessa primeira investida, isso quer dizer, em 480 a.C., Xerxes, agora o imperador persa, faz uma segunda tentativa de subjugar os gregos. Mas a gente conhece, esse episódio inclusive está retratado em produções hollywoodianas recentes, tu viu ali 300, mostra os espartanos barrando o exército persa nas Termópilas, naquele estreito, naquele desfiladeiro. Claro, né? Exagerando os feitos heróicos dos gregos ali. Enquanto isso, os atenienses destruíram a esquadra persa na Batalha de Salamina. Está retratado também em A Ascensão do Império, um filme que vem na sequência de 300. Mas, enfim, com o seu exército e com sua esquadra destruídos, Xerxes é obrigado a desistir, sim. Algumas semanas, alguns meses, melhor depois desse episódio, num exército formado por guerreiros de várias cidades gregas, eles conseguem, então, derrotar os persas na Batalha de Plateia. E na terceira e última etapa da guerra, os persas estão recuando e eles acabam firmando um tratado em 448 a.C., que põe fim a quase 50 anos de conflito. 490, o desembarque em Maratona, fracassado. 448, a paz de Susa põe fim ao conflito. Isso dá quase 5 décadas de conflito entre os gregos e os persas. Mas, se os gregos saíram vitoriosos, foi porque conseguiram se articular numa liga, numa confederação que uniu todas essas cidades para enfrentar a ameaça do Império Persa. A Confederação de Delos, a ilha que servia de sede da Liga da Confederação. Mas quem liderava a Confederação era Atenas. De modo que, quando termina o conflito com os persas, Atenas está tremendamente prestigiada. Controla agora as rotas de comércio ali no Mediterrâneo Oriental, vive um período de enorme prosperidade e tenta impor seu domínio, sua hegemonia sobre as outras cidades gregas. Sim. Agora, Atenas é que adota uma postura imperialista e tenta submeter as outras cidades gregas à sua liderança, ao seu domínio, à sua hegemonia. Exige que elas paguem tributos, que elas se submetam às determinações da confederação. E muitas dessas cidades reagem, acostumadas com a autonomia, não aceitam nem ser tributadas pelos persas, tampouco se submeter ao domínio ateniense. O fato é que a rival, a arqui-inimiga de Atenas, que é Esparta, dá início a essa reação das cidades gregas contra o imperialismo ateniense, e aí começa a Guerra do Peloponeso. Um conflito que vai desgastando as cidades gregas. São 3 décadas, 431 a 404 a.C., dá quase 30 anos de conflito. Esparta e Atenas, mas as outras cidades vão também aos poucos se envolvendo no conflito, se aliando ou ao lado de Esparta ou ao lado de Atenas. No fim, praticamente todas elas engalfinhadas numa guerra que debilita, desgasta todas elas. Os espartanos acabam saindo vitoriosos desse penoso conflito, mas foi uma vitória de Pirro, como a gente diz. Pirro é um general que, para poder vencer uma batalha, praticamente exauriu, vamos dizer assim, o seu reino. Isso quer dizer que uma vitória de Pirro é aquela vitória que foi tão penosa, tão custosa, trouxe tantos prejuízos que mais se assemelha a uma derrota. Foi o que aconteceu com Esparta. Saiu vitoriosa de um conflito, mas tão debilitada e tão desgastada que é como se tivesse sido tambada naquela guerra. O fato é que esse longo conflito e o desgaste das cidades gregas fragilizá-las, debilitá-las e torná-las, de certo modo, vamos dizer assim, presa fácil para o Império Macedônico, que agora está crescendo ali ao norte da região balcânica. Aproveitando a debilidade, a fraqueza das cidades gregas, Filipe II, o rei da Macedônia, derrota as cidades gregas na Batalha de Queroneia e transforma a região balcânica numa província do Império Macedônico. Repare que a história de autonomia, de independência das cidades gregas está chegando ao fim. As cidades gregas agora se transformaram num domínio dos macedônios. Isso no tempo de Filipe. Se bem que ele morre, ou morreram ele é assassinado pouco depois dessa vitória, e é o filho, Alexandre, que sobe ao trono ainda, um adolescente praticamente, ou seja, era um jovem quando sobe ao trono, sufoca uma rebelião das cidades gregas que aproveitam a morte do pai dele e tentam se libertar do jugo macedônico, e acaba convencendo os gregos a se unir a ele,
para, segundo Alexandre, vingar os mortos de Maratona, vingar os mortos nas Termópilas. Ou seja, ele se coloca como uma espécie de defensor e vingador dos gregos contra aquilo que os persas tinham causado como dano, como prejuízo quando tentaram invadir a Grécia. Ou seja, lá vai Alexandre, com um pequeno exército, ele desembarca ali na Ásia Menor, mas derrota os sátrapas, os governadores persas que mandam tropas contra ele. Em seguida, o próprio imperador persa Dario vai com sua corte ao encontro de Alexandre para derrotá-lo no campo de batalha. E é um outro vexame, Alexandre derrota Dario. Aliás, na fuga vergonhosa, Dario deixa para trás mulher, filhas, enfim, praticamente a corte dele, que Alexandre captura. E depois acaba casando, inclusive, com uma das filhas de Dario. Uma cerimônia em que milhares de gregos também casam com filhas das famílias persas e daquelas regiões por onde eles vão passando e que eles vão conquistando rapidamente. De modo que vai se dando uma rápida fusão através dessa política de casamentos, mas também pelo fato de que Alexandre nomeia persas para cargos importantes na sua corte. Tem toda uma política intencional promovida por ele, que vai fundindo rapidamente a cultura grega com a cultura oriental. Dessa fusão nasce o que a gente chama de mundo helenístico, um período brilhante ali no mundo antigo, de avanços, por exemplo, na ciência. Então, Eratóstenes, Arquimedes, que deu contribuições importantíssimas no campo da física, Euclides, com suas contribuições no campo da geometria plana e da matemática, são vultos desse período helenístico. Uma arte também refinada, requintada, marca essa época, em palácios, templos, construções, algumas das maravilhas da antiguidade, como o farol de Alexandria, por exemplo, o Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua que ficava na entrada do porto da cidade, que junto com as pirâmides egípcias, com os jardins suspensos da Babilônia, formam as chamadas maravilhas do mundo antigo, as 7 maravilhas do mundo antigo, as 7 obras grandiosas, né, que marcaram notícia aquelas civilizações da antiguidade. São realizações dessa época. Uma arte refinada, a escultura, por exemplo, chega em uma espécie de ponto culminante, segundo os historiadores da arte, nunca se produziu uma escultura tão refinada que beira a perfeição, talvez só no Renascimento se consiga uma produção artística tão sofisticada e refinada que se aproxime, por exemplo, daquilo que foi produzido no período helenístico. Então temos um período brilhante agora em termos de desenvolvimento artístico, de desenvolvimento científico. A filosofia dessa época, é verdade, já é mais pessimista e derrotista, mais conformista. Depois de Platão e Aristóteles, os grandes expoentes que vocês veem nas aulas, né, de filosofia, mas a gente entra agora no período helenístico com correntes filosóficas mais conformistas, mais pessimistas, até porque o contexto histórico se modificou também profundamente. Já não existe aquele contexto da cidade grega livre, aquele homem livre que decide sobre o seu destino. São os súditos, né, de um imperador, de um governante deus, daqui a pouco, inclusive, subjugados, dominados pelos romanos. Mas, enfim, não temos mais esse contexto político que permitiu o florescimento da democracia. Por isso, não só temos uma filosofia mais conformista, o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, mas temos também no plano político a volta, né, ou a predominância, melhor dizendo, daqueles regimes que eram típicos do Oriente, ou seja, de regimes despóticos e teocráticos, em que o governante é encarado como um verdadeiro deus, como um deus vivo. Então, repara que no período clássico a gente tem as guerras médicas levam Atenas e as cidades gregas ao seu momento de maior brilho. Depois a Guerra do Peloponeso vai desgastando e enfraquecendo todas elas. Vem aí o período macedônico e aí se inaugura então a última etapa da história da civilização grega, que a gente chama de período helenístico. Observa que nesse último momento as cidades gregas já não têm mais autonomia e independência, mas se a gente ainda situa isso dentro da trajetória da civilização grega, é justamente porque é nesse momento que a cultura grega vai se espalhando e se fundindo com a cultura oriental, originando o que a gente chama de civilização helenística e que nos séculos seguintes os romanos vão absorvendo no seu vasto império, que no início era cristã, se espalha ao redor de toda a bacia mediterrânea, estão todas as civilizações que a gente estudou até aqui, mas é especialmente a civilização grega que vai influenciar os romanos. Eles vão absorver de tal modo os traços dessa civilização que a gente fala, inclusive, de uma civilização greco-romana, como te falei no início dessa aula. Mas, além desses 4 momentos que a gente estudou, a gente pode encontrar, repara, te alertei também que são abordagens diferentes, né? No Enem, especialmente a questão da herança e da influência que essa civilização exerce ainda hoje. A questão da democracia e a capacidade da gente comparar, né, a democracia nesses 2 momentos. Mas a gente tem ainda uma última abordagem que pode ficar centrada nos grandes vultos da cultura grega.
Só que aqui, prof, fica um pouco mais tranquilo, porque eu sei que, por exemplo, nas aulas de filosofia vocês passaram e estão passando pelos primeiros filósofos, pelos pré-socráticos, depois vocês passam por Sócrates, né? Ele que mostra essa guinada, vamos dizer assim, da filosofia para as questões do homem e da sociedade. Porque os pré-socráticos são chamados de filósofos da natureza, né? Voltaram esse esforço racional para explicar as coisas do mundo, mas as coisas do mundo natural. Com Sócrates é que a filosofia dá essa guinada e se volta para a problemática humana, para as questões do homem e da sociedade, para as questões da ética, da política, do conhecimento. Então, eu sei que nas aulas de filosofia vocês passaram, ou se não vão passar em seguida, por Sócrates, seu discípulo Platão, e depois com Aristóteles, que completa esse momento de esplendor da filosofia no mundo antigo. Só que depois vimos já as correntes do período helenístico, né? Ali, ou seja, o estoicismo, o epicurismo. Mas além da filosofia, as provas também podem, por exemplo, te remeter ao teatro. Então, por exemplo, citamos algumas das lendas, né? A Ilíada, a Odisseia, mas tem outros mitos, por exemplo, Édipo Rei é um mito que também vai ser transportado para o teatro. Aliás, Édipo Rei aparece com frequência, né? Porque ali está a questão da liberdade ou do determinismo. Sim, a lenda diz que, por mais que a gente, né, tenha, assim, capacidade de decidir, de escolher, existem certas determinações, ou seja, tem um destino que está traçado e do qual a gente não tem como escapar. Bom, de qualquer jeito, eu sei que nas aulas de filosofia vocês fazem uma abordagem mais cuidadosa desses pensadores. E eu disse, com relação à questão do teatro, vale, né, lembrar que alguma... Por exemplo, citei Édipo Rei, mas aí nós temos 3 grandes vultos que a gente precisa considerar. Sófocles, Ésquilo e Eurípides. É de Sófocles, Édipo Rei, mas também outras peças importantes. Eurípides também tem Medeia e outras peças que são bem relevantes porque elas nos remetem a reflexões sobre a condição humana, sobre aquilo que é essencial, né? Não é por acaso que os gregos produziram uma cultura que nos influencia tão fortemente, ela é profundamente humanista, ela abordou as questões mais essenciais, assim, da existência humana. Isso, de certo modo, está refletido disso nas peças que foram produzidas, porque elas não têm só um sentido de entretenimento, né? Elas têm um sentido pedagógico, elas levam assim, o público que está assistindo a peça a uma grande reflexão a respeito de questões fundamentais da existência humana. Então, com Sófocles, com Ésquilo, que escreveu Prometeu Acorrentado, com Eurípides e algumas das suas peças famosas, como Medeia, nós temos o teatro grego também, no seu momento de nascimento e de esplendor, porque essas peças, ao abordar questões tão profundas da existência humana, de alguma maneira, nos chegaram até hoje nas suas várias adaptações ao longo dos tempos. Mas alguma coisa também sobre a arquitetura, por exemplo, né? Os estilos arquitetônicos que eles utilizam, o dórico, que é uma coluna mais simples, depois o jônico já traz voltas trabalhadas, o coríntio já da fase helenística todo rebuscado, é uma mistura de estilos. Então a gente ainda pode ter uma abordagem assim, na prova que não necessariamente vai passar pela história da civilização grega, mas eu disse por essa herança, ou eu disse por esses que seriam, vamos dizer assim, os expoentes, seja, por exemplo, no teatro, seja na escultura, Fídias, Praxíteles, são aqueles que, por exemplo, ornamentaram ou construíram o Partenon. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que aqui a gente tem recursos, né? Além do livro, de subsídios que ele te oferece, mas através da internet facilmente a gente entra em contato com essas obras, entra em contato, né, com essa herança no campo da arte, ou eu citei aqui o teatro, enfim, eu quero também que tu não seja displicente com essa última parte. Quando nós tivermos os nossos encontros presenciais, te prometo, inclusive, abrir algum espaço para a gente voltar a refletir um pouco sobre essa herança cultural do mundo antigo, e a gente pode repassar um pouquinho essa herança do mundo grego e também as contribuições que os romanos vão dar, se bem que te falei que os romanos mais vão copiar e absorver do que criar algo novo e original no campo da cultura. Mas eles têm a sua herança também, né? Se tem o direito agora há pouco, muitas das instituições da nossa época também têm origem no mundo romano. Mas a gente vai conhecer isso melhor no próximo encontro. Eu fiquei muito contente porque eu vi que bastante gente acordou cedinho para acompanhar essa aula, essa exposição. Isso me deixou muito contente, porque, de alguma maneira, eu queria, vamos dizer assim, ao longo desse período de recesso, né, continuar sendo útil na caminhada de vocês e te ajudando a construir teu projeto. Então, eu fiquei super contente, super feliz por ver vocês por aqui. Eu te convido a continuar assistindo às aulas de hoje com os nossos professores
e a voltar na quarta-feira que vem nesse horário para a gente estudar a civilização romana. Nós vamos fechar aí esse nosso estudo do mundo antigo, para a partir daí, então, próximo passo, a gente passar para o estudo medieval. Tá bem? Um abraço muito forte, queridos. Eu estou com muita saudade de vocês. Por que será que a gente se apega tanto às pessoas, não é verdade? Bom, mas eu tenho certeza que daqui a poucos dias a gente vai estar chegando ao fim dessa quarentena e aí vamos nos encontrar. O prof vai poder enfim, se não te dar um abraço, pelo menos te mostrar aqui que estou comprometido com o teu projeto, vou continuar te acompanhando na tua caminhada, tá bem? Um abraço bem fortão, querido.